Como tem sido a sua relação com o seu vizinho? Eu não estou falando do vizinho que mora na sua direita, esquerda, atrás, frente, enfim. Eu estou falando da presença de Deus. Olha, nós se dizemos crentes, evangélicos ou seguidores de Jesus, seja qual for a forma como você se classifica, eu gostaria de saber como tem sido a presença do Senhor na sua vida. Você possuindo isso, como você tem se comportado? Essa é a questão. O Senhor me levou até a história de Obed-Edom. Obed-Edom, ele foi conhecido por durante 3 meses, a arca ali na casa dele. Ele ficou ali durante esses 3 meses responsáveis pelo cuidado da arca, né? E a Bíblia nos conta em 1 Crônicas que esse homem ele foi muito abençoado durante esses 3 meses. E é muito interessante você olhar toda a história da arca, né? Tudo o que tinha acontecido ali até aquele momento em que o homem recebeu a arca na casa dele. E naquela situação, Davi tinha acabado de perder uma das pessoas que estavam com ele ali transportando a arca para Jerusalém, porque tocou na arca. Só dele tocar, tentar segurar a arca ali, talvez até por impulso, ele morreu. E isso porque tinha todo um ritual, né? Um comportamento que você deveria ter quando você estivesse diante da arca. E alguns desses comportamentos não foram seguidos durante esse transporte até Jerusalém. E aí no meio do caminho, Davi se entristece tanto com a morte desse rapaz que ele deixa a arca na casa de Obed-Edom. Ele decide isso, né? E Obed-Edom aceita, né, ficar com aquela arca ali. E você pensa, que peso, né? A primeira instância a gente pensa isso, um homem acabou de morrer e eu vou receber essa arca, que perigo que é isso, que presença é essa? A arca naquela época representava a presença de Deus. Então se você estava ali perante aquela arca, você estava perante a presença de Deus. Se aquela arca estava na casa de Obed-Edom, Obed-Edom estava com a presença do Senhor dentro da casa dele. E antes disso, a gente tem Abinadab, que passou ali 20 anos com aquela arca dentro da casa dele, cuidando. Mas dizem que mais do que Abinadab, Obed-Edom, apenas em 3 meses, foi muito mais abençoado do que Abinadab, que ficou 20 anos ali cuidando daquela arca. E por quê? A gente vê na história Abinadab carregando essa arca como se fosse um peso, uma obrigação, uma responsabilidade assim que ele precisaria. Ele só está obedecendo porque ele tem que obedecer. E lembre-se, essa arca é a presença de Deus. Eu vou te perguntar uma coisa: quantos de nós estamos diante da presença do Senhor, morando com o Senhor, tendo o Senhor como nosso vizinho, estamos só carregando isso como se fosse um fardo, obedecendo porque eu preciso e não por amor, não por alegria? A história conta que Obed-Edom, que ficou ali 3 meses com aquela arca, ele foi tão abençoado porque ele tinha prazer em cuidar da arca. Ou seja, ele tinha prazer em estar na presença do Senhor. Ele tinha alegria. Ele não estava ali fazendo uma obrigação. Ele acordava todos os dias com alegria e com ânimo de eu estou na presença do Senhor. E aí você para pensar um pouquinho aqui, vamos tentar botar mais assim. A história não conta isso, mas vamos tentar aqui contextualizar
Obed-Edom, antes de receber aquela arca, deve ter chegado, né, para a família dele. Peraí, a presença de Deus vai entrar aqui. Ela vai morar aqui dentro de casa. Como que a gente tá? Como que tá aqui o nosso relacionamento? Aqui só eu e essa arca. Como que eu vou tratar tudo isso? Eu vou me mostrar, o meu verdadeiro eu vai ser mostrado aqui. Então, peraí. Eu não posso ser da mesma forma, estar da mesma forma, porque a presença de Deus está na minha vida. Sabe como é que funciona? Primeiro você se separa para o Senhor. E depois, naturalmente, você vai se separando daquilo que te afasta de Deus, do pecado, das coisas ruins. Sabe, as pequenas coisas, até mesmo dentro de casa, onde você se mostra o seu verdadeiro eu, isso você vai se afastando, porque você está ligado na presença de Deus, na beleza dele. Uma grande palavra que resume Obed-Edom é ter zelo, ter cuidado, porque ele está na presença do Senhor. Não é o cuidado por eu tenho medo disso, eu tenho medo do Senhor, é um fardo que eu tenho que carregar, uma obrigação. Não, eu estou cuidando do meu Senhor, eu estou na presença dele, eu estou aqui carregando ele dentro de mim. Então eu não posso ser o mesmo, o meu corpo, a minha mente não pode pensar da mesma forma. Agora Cristo vive dentro da minha casa. E hoje não temos mais a arca, mas nós temos o Espírito Santo aonde? Habitando dentro do nosso coração. Queridos, como que a gente continua fazendo as mesmas coisas com o Espírito Santo habitando dentro de nós? É por isso que passa tanto tempo e a gente se diz crente, vamos à igreja, lemos a Bíblia, mas não abandonamos alguns vícios, alguns costumes, mesmo diante da presença de Deus. Cadê o respeito, né? Cadê o zelo pela presença de Deus? Davi, ele tinha uma excelência em adorar. Na presença de Deus nós adoramos, adoramos, adoramos. É isso que ele falava. Ninguém está aqui para pedir nada, ninguém vai pedir nada aqui nessa arca. Nós vamos adorar. Sabe o que acontece? Obed-Edom, ele foi muito abençoado durante esses 3 meses. Mas o que é essas bênçãos? O que é tudo isso? Ele foi abençoado, mas ele não se importava com isso. Porque ser abençoado verdadeiramente era ter a presença de Deus. Era isso que ele se importava. Não com tudo que ele estava recebendo, ganhando ali, porque ele estava com a presença de Deus. Mas sim, porque ele se alegrava em estar na presença de Deus e ele cuidava muito bem, ele tinha zelo por aquela arca. Tanto que, quando Davi vê tudo isso, ele percebe essa situação e decide pegar a arca e levar para outro lugar. Obed-Edom decide continuar cuidando dessa arca para onde ela fosse, sendo porteiro. A família de Obed-Edom foi o vigilante ali daquela região. Ele foi abençoado, mas ele não parou por aí, porque ele ainda tinha o desejo de estar na presença de Deus. Então ele foi cuidar dos portões lá do tabernáculo. Ele queria estar na presença de Deus, ele desejava, ele almejava aquilo mais do que tudo. E aí a gente fala da presença do Senhor, né? Quando nós falamos da presença do Senhor, que a gente vem primeiro ao Pai, como estamos, como fala lá em Mateus 11, venha como estás. Nós estamos focando na presença de Deus, sabe por quê? Porque todas as outras coisas, elas vão se afastando, porque elas perdem o valor para nós. Porque a presença de Deus está muito acima de tudo isso. Então você esquece das coisas que não têm valor e realmente não tem valor, porque é a presença do Senhor que importa
na sua vida. Você muda de atitude, você muda as suas palavras, você muda as suas frases. Você não acorda todo dia da mesma maneira. Você é abençoado grandemente por essa presença e o seu caráter muda porque você fica semelhante a Jesus. Que coisa linda e que coisa maravilhosa. Então a minha pergunta é: como a gente tem vivido diante da presença de Deus? A gente tem vivido como Abinadab, que passou ali tanto tempo se dizendo que tinha a presença de Deus, mas que não foi nem um pouco abençoado, ele só estava ali cumprindo a obrigação? Ou nós estamos vivendo como Obed-edom, que se alegrava e que tinha zelo na presença de Deus? Eu te convido hoje a se analisar novamente. Aqui, o Espírito Santo de Deus vive dentro de você. Ele está aí dentro de você. E como que você tem se relacionado com as pessoas à sua volta? Como que tem sido as suas palavras, as palavras que saem dentro da sua boca? Jesus, Deus, o Espírito Santo mora com você. Imagina, você está com Jesus Cristo sentado no seu sofá, dentro da sua casa. E você tem falado tantos palavrões na frente dele. Como você tem tratado a sua esposa ou como você tem tratado o seu esposo. Como você tem tratado seus filhos ou filhos, como vocês têm tratado seus pais, mesmo com a presença de Deus dentro da sua casa. Você tem sido tão honesto assim, como se diz? É isso que a gente precisa analisar quando estamos diante da presença de Deus. Eu oro e peço para que a presença do Senhor te transforme, para que o nosso foco seja a presença do Senhor, que todas as outras coisas percam o valor na sua vida, porque você já tem o que te basta, a graça de Deus. Seja abençoado por essa palavra e fique na paz. Amém.